Senhoras e senhores, ouvintes da rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias Entrevista tem a satisfação de conversar com o professor Bernardo Knapp. Ele que é biólogo, professor universitário aposentado, é um estudioso, um eterno pesquisador, incansável nas ciências e, claro, sobre a sua grande pesquisa que é o PRB, seja, pó de rocha de basalto, o que deu origem exatamente ao lançamento do livro Rochagem. Afinal, nós o consideramos um cientista. Meu caro professor Bernardo Knapp, seja muito bem-vindo à CBN Entrevista e é um prazer conversar com o senhor. Boa tarde, Aloísio. Que bom podermos conversar novamente e também aos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Claro, é uma satisfação e é necessário nós passarmos, não ficar para si o conhecimento, mas temos que passar o conhecimento para todos. Pode falar, professor. Está difícil de o agricultor trabalhar só com um pacote tecnológico aqui na sua área, quando a outra área já é diferente, etc. Ele vai ter que pensar e vai ter que agir de modo diferente do que estava acostumado. E isto vem exatamente através da rochagem. Muito bem. É por isso que eu gosto do seu pensamento. O senhor socializa tudo que o senhor conhece. Não existe a questão o quanto eu vou ganhar, mas sim o que eu vou ensinar e vou transformar a sociedade. Vamos falar então de coisas boas. Professor Bernardo, onde e quando o senhor começou realmente a se interessar pelo pó de pedra? Por gentileza. Bem, eu vou explicar um pouco lá adiante. Década de 50, eu garoto ainda, meu pai dizia: solo bom está lá na serra, no meio das pedras. Lá eles podem cultivar todo ano e sempre dava bem o feijão, o milho, a abóbora, etc. Já na planície onde nós morávamos, tínhamos que deixar em pousio descansar uns 4, 5 anos, para depois novamente plantar. Naquela época ainda não se trabalhava com adubos químicos. Mas ficou na minha memória isto. E mais um outro pormenor. Um vizinho chegou um dia lá na casa do pai e o pai se queixando: os porcos não querem engordar com o milho que eu estou dando. Ele falou: pegue o milho lá da serra que os porcos vão engordar. O que é isso? Qualidade diferente? Essas duas interrogações ficaram comigo a vida toda. Quando aí eu fui no seminário, eu fiz biologia em Petrópolis, ciências em Petrópolis, biologia em Bauru, e sempre com aquela ideia: mas será que é verdade que lá a terra é melhor? Aquilo não é lavado e vai embora? Tudo bem. Quando em 86 eu já estava na faculdade, na FAF, agora Unespar, lecionando de biologia, e me convidaram para fazer uma pós em Blumenau, nas férias. Tudo bem, vou. E peguei o tema para a minha monografia, naquela época chamava-se monografia, hoje TCC, peguei o tema pó de basalto como fertilizante de solo. E, claro, escolhi um geólogo como meu orientador, Pedro de Medina. E ele gostou e começamos a trabalhar. Primeiro, vamos ver se o solo é mais fértil lá em cima? Análise de solo. E análise de solo lá embaixo. Fizemos. Deu diferente mesmo. Lá o pH é mais alto e mais potássio, mais magnésio, mais fósforo. Lá embaixo era tudo pobre, menos. Então, caiu
a ideia de que é a rocha que fertiliza o solo. Mas eu queria levar esta fertilidade para a planície, onde eu posso mecanizar. No meio das pedras ali, não dá. E é alto, ruim de chegar lá. Aí veio a ideia, não, vamos pegar aquela pedra, moer e espalhar no solo. E é isso que nós perseguimos durante os 24 anos que eu lecionei na faculdade, fazendo experimentos com acadêmicos. Vários fizeram seus TCCs em cima disso. Por exemplo, o Leandro Conkel, com soja, o Fábio Pereira, com milho, em Cruz Machado. Então, nós colhemos dados interessantes de que a rocha que já tínhamos a análise, foi o segundo passo que o Pedro de Medina falou, vamos analisar essa rocha. E ele ficou muito entusiasmado, porque tinha potássio, tinha cálcio, magnésio e outros elementos. Nós, nesse tempo, 1986, saiu o primeiro, mas depois fizemos várias pesquisas. E cadê o pó? Nós paramos praticamente de pesquisar por falta de pó para fornecer ao agricultor e fazer testes, ou o acadêmico fazer testes. Foi aí que vem, em 2004, a nossa um pequeno moinho, Pedra Grande Moinha Pequena, e conseguimos produzir pó para esses experimentos. Professor Bernardo, o senhor falou uma coisa que é milenar. O Rio Nilo do Egito, das cheias, o que era? Exatamente as geleiras, os morros com gelo que derretiam e vinha, né, para criar aquele humus para a lavoura do Rio Nilo. Perfeito, quer dizer, a natureza está sempre dizendo, insistindo, nós que não sabemos fazer a leitura, né? Nós escapamos desta linha por interesses comerciais, patentes de produtos. Embora o NPK, que é o insumo, é tirado da rocha, é solubilizado. Porém, hoje nós temos consciência que isso é muito pouco. O que se produz com NPK e mais alguns elementos é um alimento fraco. Quem nos aponta isso são as farmácias, cheio de produtos para complemento. Sinal de que o nosso alimento é fraco. E eu consegui, foi a segunda etapa minha na pesquisa, de mandar analisar em laboratórios os elementos que tem, tanto no convencional como cultivado com pó de rocha. Há uma diferença muito grande. Perfeita essa analogia que o senhor fez, hein? Perfeito. Professor Bernardo, eu sei que o nosso tempo não é tão extenso, mas me diz o que é o GAAS. GAAS, parece que estou pouco GAAS. G-A-A-S. Pois é, GAAS, um grupo de associação de agricultura sustentável. Começou pela dor, lá em Goiás, em Mineiros. O que aconteceu lá? O Rogério Vian, ele tem propriedade ao lado do Parque Ambiental das Garças. E lá ele não podia usar nem NPK, nem adubo solúvel e nem herbicida, etc. O que ele vai fazer? Como vai plantar sem isto? Ele, agrônomo, formado. Por uma sorte, ele conseguiu, em Brasília, conhecer um trabalho da Embrapa, pelo Éder Martins, que hoje está sempre conosco e nós com ele. Ele inclusive virá para cá dia 12. Parceiros? São parceiros. Ele deu a dica que a rocha pode ser a solução, um futuro maior para a agricultura. Isso há uns 8 anos atrás. Nós já estamos bem antes pesquisando e também chegamos a essa conclusão, né? Mas nós éramos motivados não pela dor, mas pela qualidade. Nós queríamos um alimento melhor. Então ele teve que entrar ou abandonar. Hoje ele, com o grupo, tem mais de 500 associados,
que trabalham com pó de rocha em todo o centro do Brasil. Já tem mais de 5 milhões de hectares sendo cultivado, alguns só com pó de rocha, outros ainda com um pouco de NPK, mas reduzindo. E defensivos agrícolas, quase nenhum. Eles usam insumos biológicos que ajudam a preservar as plantas. Muito bem. Professor Bernardo, vou fazer uma provocação agora. Será que esse pó de rocha não é um certo budismo, tal, com muitas coisas aparecem assim como um cometa e depois desaparece? É para provocar mesmo o senhor. Bem, no século XIX já se usava pó de rocha. Júlio César escreveu um livro, País de Pedra. Mas houve daí esse interesse em alguns países de monopolizar e veio o adubo químico. Nós, aqui nessa região, começamos a pesquisar, a partir de 86, metodologicamente. Eles lá, 2000, depois de 2000, lá no centro do Brasil, eles viram o nosso valor aqui por causa da publicação desse livro e me chamaram para uma palestra lá. E hoje, eles têm interesse de conservar a nossa história, porque não é um modismo. Nós pesquisamos antes da crise dos insumos químicos. Já pesquisávamos e já havíamos bons resultados. E é por isso que eles estão investindo em refazer a nossa história com um livro e, ao mesmo tempo, o moinho de pedras, o moinho que moe pedras pequenas com a pedra grande, tocado a água. Aqui é o único do Brasil. Com certeza. Professor Bernardo, existe resistência ou críticas por parte de grupos econômicos que produzem os insumos químicos? Está mudando bastante agora a posição deles. Eles até citam os remineralizadores, que são a rochagem. Eles estão vendo que o Brasil tem um trunfo na mão, porque nós éramos um gigante com pés de barro. Importar 80%, 90% dos insumos. Claro que um dia iria acontecer o que aconteceu. Agora, de 1.400, 1.500 reais a tonelada de cloreto de potássio foi para 5.000. Então o agricultor vai se quebrar. E eles estão agora, até pela dor, procurando alternativas. Então é o momento realmente de a rochagem expandir mais. Eu falei em 5 milhões de hectares já usam. 5 milhões de 5 hectares. milhões de hectares. Mas já tem mais de 30 pedreiras registradas no mapa. Por quê? Hoje existe lei, existe regulamentação, o que deve ter dentro, porque não é qualquer pedra que resolve, tem que ter uma certa qualidade de minerais. O basalto sempre está na primeira, na frente, e basalto o Brasil tem muito. O derrame que formou a bacia do Paraná é muito extenso, deu a terra vermelha, etc. e tal. E tem afloramentos ou embaixo o basalto que serve para renovar, recriar o solo já gasto e torná-lo de novo. Claro, solo cansado pode ser modificado. Pode ser modificado e surgem mais técnicas. O solo tem que ser solo e não terra. Solo tem vida, então você tem que ter matéria orgânica, daí a compostagem, daí adubação verde, etc., plantado, plantio direto, tudo isso casa muito bem nesse novo processo. E eu posso dizer, você desafiou que vai produzir bem, realmente eu estudei no Alto Vale do Itajaí, vendo uma área de arrozais, 250 sacos de arroz por hectare, eles colhem lá. E eu, conhecendo Jaraguá,
é 150, por aí, chegar a 170, soltam foguetes. Resultado, lá 250, quer dizer, 100 sacos a mais. O que eu achei lá? 6 quilômetros acima, umas pedreiras explorando a pedra, o ritmito, o ardósia, como quiserem, e o pó ia no riacho. Aí vem a enchente, embaixo tem um rio maior, tranca, alagava aqueles 310 hectares, fertilizando a terra mais fértil do Brasil. Graças a 30, 40 anos caindo aquele pó ali. Aquele pó de pedra. Lembra o Rio Nilo, né? Perfeito, mas nós temos exemplos aqui espetaculares. Então, além de produzir qualidade, vai produzir quantidade. Eu penso que vai ser autossuficiente, o pensamento dos senhores vai ser autossuficiente em termos de insumo. E, na verdade, o senhor acabou de falar que o Brasil realmente pode ter domínio do mercado externo através do pó de pedra. Quer dizer, vamos inverter essa situação? Exatamente. Existe um trunfo muito grande, aparecendo cada dia mais, inclusive no mapa, na Embrapa, etc. Claro que não é todo o pessoal da Embrapa. Existe um certo setor que está muito entusiasmado com essa nova perspectiva, né? Não é solubilizar o potássio que tem na rocha, às vezes tem 10%. Não, é in natura. E a vida do solo e as pontas das raízes que soltam substâncias, exudatos, que fazem esse trabalho. Um trabalho lento, bom, e vai criando novamente um solo vivo. É isso que está acontecendo. Muito bem. Meu caro professor Bernardo, pesquisador, nosso cientista, me diz uma coisa, o lançamento do livro Rochagem é consequência dos anos e anos de pesquisa realizada através do pó de pedra de basalto? Exatamente. Já tenho o primeiro, foi lançado no tempo dos acadêmicos. Então aqui nós colocamos as diferentes pesquisas, monografias, resultados, etc., que não é muito acessível ao agricultor. Ele é mais técnico só. Resolvemos fazer agora um que é mais amplo e mais direcionado ao agricultor, ou consultores também. Rochagem, pensamentos, experiências e perspectivas para uma agricultura sustentável. O livro está sendo impresso, semana que vem já temos em mãos, né, pela impressora da editora Vozes, 1000 exemplares, porém 600 já foram. Eles lá no norte... Já foram 600? Já, 600. O livro não está pronto, já... Exato. Isso é ótimo, pô. Excelente. O pessoal, eles estão valorizando demais a nossa pesquisa, por incrível que pareça. Inclusive, quem fez o prefácio nesse livro foi o doutor da Embrapa, doutor Éder Martins, elogiando muito as nossas colocações e atividades no livro, né? Então, realmente, vai ser bom, é histórico e vai ser bom. E tanto assim que o Éder, ele diz no livro que o nosso moinho, que citamos ali também, diz ele, vai ser um lugar de turismo agroecológico. Agregando a questão deste conhecimento científico, a pessoa vai olhar de perto a produção do pó de pedra e ao mesmo tempo vai desfrutar das belezas da nossa região. Me diz uma coisa, professor, tá? Editor, o senhor já falou, quando o lançamento, data, hora, local, e se é aberto para todo o público e aonde eu vou comprar o que está sobrando do livro agora, porque já foi. Vamos lá, só para uma orientação aos nossos telespectadores. Na verdade, quem marcou a data não fui eu, mas o pessoal do gás, né? 12 de janeiro. Porque até lá o livro está pronto. De 2022 está. De 2022.
12 de janeiro. Para quem? Para os consultores e para pesquisadores e alguns agricultores aqui da nossa região, porque demais também não dá, né? Claro, a gente pode ter uma perspectiva errada, de repente vem um gato pingado, não tem importância. O fato é que nós vamos reinaugurar, está sendo pintado, está sendo novamente... Tivemos que trocar. O moinho foi do ano 2004, é isso? 2003, 2004. Nós construímos simplesmente porque saiu um artigo na Super Interessante de uma pesquisadora, Suzy Teodoro, de Brasília, e possivelmente ela vai estar aí também, já esteve uma vez aqui conosco, uma palestra nós fizemos. Ela publicou na revista Super Interessante, Fertilização da Terra pela Terra, né? E que não é nada mais do que usar o pó de rocha que sobra na pedreira e pôr na lavoura. Ele fez os testes e deu resultados bons. Apenas transferindo o produto. Pois é, aí eu pensei, poxa vida, se ela fez lá em Brasília, lá naquela região, norte de Minas, e eu aqui, sem conhecer os termos, é porque tem uma verdade atrás disso. Com certeza. Aí eu convidei acadêmicos, se pudessem me ajudar, e o Fábio Pereira, natural de Ametista, do Rio Grande, se prontificou, porque ele já tinha evidências de que a pedra realmente elimina minerais para a planta. Aí ele trabalhou 10 anos comigo, lá moendo rochas para entregar ao agricultor para ele fazer um teste simples. A metade da sua horta você põe, a outra metade não, e veja a diferença. Muito bem. Professor Bernardo, aqui eu quero deixar claro, é o primeiro moinho de pó de pedra movido a água. O senhor desconhece que tem outro lugar um moinho igual os senhores têm, que vão reinaugurar também dia 12. Isso? Sim. Claro, não é mais econômico. Ele é um protótipo para nós podermos resolver o problema daquela época. Perfeito. Ter um pouco de pó. Chegávamos a produzir 700 quilos por dia. 700 por dia? Que, na verdade, se você pensar, tem que ter alguém lá cuidando, etc., não paga. Mas a pesquisa tem que ser feita. Quer dizer, o Brasil realmente precisa muito investir em pesquisa, né? Porque interessados, cientistas, estudiosos existem. Professor, o nosso tempo é um pouco curto, mas então eu fiz questão de frisar em relação a esse moinho, talvez seja o único do Brasil, o primeiro, mas eu quero que o senhor fale ao nosso público o que dizer exatamente da qualidade, da excelência dos alimentos produzidos. Porque o senhor até trouxe um alimento para uma amostra rapidinho aqui, né? Por gentileza. Olha, eu vou citar que em 2014 mandamos fazer no laboratório de Timbó, Santa Catarina, análise da cebola. A região do Alto Vale é a região da cebola. Eu peguei 1 quilo de cebola de um produtor convencional e peguei 1 quilo de um produtor orgânico usando o pó de rocha, né? E mandei analisar lá. Só todos os elementos, maior quantidade, só menos sódio, a metade menos sódio, isso é até bom. Só para vocês terem uma ideia, o zinco que faz falta, por isso que na farmácia você compra vitamina C com zinco, etc. Na cebola, cultivado com pó de rocha, tinha 10 vezes mais zinco do que 10 vezes mais. Quer dizer, deixa eu ver se eu ainda sei de cor. No convencional tinha 1,6 micrograma cada 100 gramas. No outro tinha 17,4 microgramas de zinco. Então, já aí dá para ver a vitalidade, a beleza. Aí a diferença. Quer dizer, você realmente vai ter saúde através da alimentação. Da alimentação. Mas uma alimentação de qualidade, uma alimentação que realmente vai fazer diferença no seu organismo. Meu caro professor Bernardo, antes de o senhor dar a mensagem final, gostaria que o senhor
comentasse sobre essa pequenininha cabeça de alho que o senhor trouxe. Muito pequena, né? Parece que esse alho é usado pelo pequeno polegar. Mais ou menos estou achando isso. Olha, alho do preguiçoso. Alho do preguiçoso. Eu chamo de do preguiçoso, porque você planta uma vez e colhe todo ano alho. Ele vem de novo. Ele tem uns caroços no lado até né? Isto aqui fica no solo, ele vai nascer em abril. Vai multiplicando. Vai multiplicando. E outra, o ciclo deste alho é de abril até novembro. Mas você pode plantar no meio da grama. Eu estou fazendo um cultivo sempre verde. Eu não mexo mais no solo. Eu deixo o alho vir, passo uma roçadeira nisso, ano só, depois fica no meio do capim. E agora eu colho. E depois disso eu posso passar uma roçadeira, tá bonito a grama e tudo mais. É no meio da grama e de outras isso, certo? Ele desenvolve, ele tem uma capacidade muito grande. Chama-se alho elefante, ou alho gigante, ou alho cavalo. Tem um nome científico próprio. Ele é para ser um pouco mais suave do que o outro alho, que às vezes é importado até da China. Você não tem como foi cultivado. Este não precisa fazer nada. Beleza. Ele é rústico, forte. A natureza é sábia, Então, o meu desejo é que vocês que têm uma área aqui no sul, todos têm um jardim, plantem no meio esse alho, de alho desse, em abril. Você vai ter o alho em novembro, depois você tem o alho para comer. Que beleza. Professor Bernardo, nós gostaríamos de perguntar mais coisas. Conteúdo não lhe falta, resultado de pesquisa também não. Parabéns pelo livro Rochagem e esperamos trazer o senhor outras vezes. Vamos ver um assunto para que possamos explorar bem e levar aos nossos ouvintes, aqueles que se interessam por uma vida com saúde, por uma vida melhor, porque a vez passada eu tive o privilégio de fazer a entrevista lá no seu paraíso. E em nome de toda a nossa equipe da CBN, agradecemos a sua importante e proveitosa entrevista e desejamos que logre êxito nas suas pesquisas. Mas solicitamos a sua mensagem, por gentileza. Bem, a ONU já insistiu mais de 30 anos que temos que ter um novo paradigma na agricultura. Esse paradigma que está, o convencional, está prejudicando o ambiente, está prejudicando inclusive a saúde de quem consome. Não deu a dica como. Isso nós é que temos que pesquisar. E nós achamos que é uma ferramenta ótima essa de termos os 60 ou 70 elementos químicos da rocha para uma planta sadia, que vai ter menos ataque de insetos, de pragas, etc. E vamos ter um alimento muito saudável. Esse é um caminho que vale a pena trilhar e que o agricultor precisa desse conhecer e ir. Como já tem vários agricultores na região que já estão fazendo em escala grande, 600 hectares, 300 hectares, e estão muito satisfeitos com a resposta. Claro que falta muito mais, mas devagar se vai ao longe. Professor, muito obrigado. E senhoras e senhores, CBN Entrevista retorna na quarta-feira que vem, às 14h30, com mais um convidado. Até lá.